Amém? Salva a igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Hoje eu vou dar uma sequência na ministração, das últimas ministrações. Amém? Amém. Hoje nós vamos estar trabalhando com a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Então convido vocês a abrirem suas Bíblias em Gálatas, capítulo 5, versículo 13. 5:13. Aleluia. Glória a Deus. Bom é rendermos graças ao nosso Senhor. Aleluia. Amém? Podemos ler? Amém. Gálatas capítulo 5, versículo 13, que diz: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis a liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor, porque toda lei se cumpre em um só preceito, ou em uma só palavra, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfarei a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, que são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que são de Cristo Jesus crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências. Se viverdes no Espírito, andai também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Amém. Que o Senhor nos abençoe, que derrame a sua graça por nossa vida nesta manhã, que nós possamos sair deste local, não da forma que entramos, mas que possamos sair renovados pela unção do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Como eu falei, nós estamos dando uma continuidade, Aqui nós fechando aquele assunto de batalha espiritual. Amém? Isso aqui também é batalha espiritual. É a luta contra a carne e o espírito e a carne. Eles são opostos uns aos outros. A carne não se bate com o espírito, nem tampouco o espírito com a carne. Porque um tem uma coisa, o outro tem outra coisa. Amém? Mas nós precisamos entender melhor
a vontade de Deus para nossas vidas. Amém? Então, na leitura da Bíblia, o versículo 3 que diz: porque nós, irmãos, fomos chamados à liberdade. Amém? Nós somos chamados à liberdade. O que me parou a tratar com a igreja hoje sobre este assunto, essa questão da liberdade. Liberdade. E nós paramos e analisamos. Eu não era livre? Eu não tinha liberdade? O que eu era? O que eu era? A Bíblia diz que nós éramos escravos do pecado. Amém? Nós éramos escravos do pecado. A pastor Laura acabou de falar, né, semelhante a essas coisas. Nós fomos criados perfeitos. O homem foi criado perfeito por Deus. Não é verdade? Adão foi criado perfeito. Ele era livre. Deus deu a Adão a liberdade de dominar todas as coisas, de cuidar do planeta. Ele era o gerente de Deus aqui na terra. Amém? Amém. Porque ele tinha o poder. Adão tinha a autoridade. Ele tinha, vamos dizer, que o planeta em sua mão para fazer com que ele crescesse, né, em produção, como o Senhor disse, crescer e multiplicar-vos, dominar e fome, as aves do céu, os peixes do mar, os animais da terra. Era o domínio que Adão tinha. Mas, infelizmente, o homem perdeu. Nós já sabemos da história, né? Que levou o homem a perder esse domínio, essa autoridade. Amém? Então, infelizmente, perdemos a liberdade. Tornamos-nos escravos do pecado. Automaticamente, escravo do diabo. Amém? E eu fui buscar o que é liberdade. Né? O conceito diz que liberdade é a condição daquele que é livre. Amém? Eu pedi a pastora para falar que pudesse mais tempo para que eu pudesse trabalhar de uma forma pausada, que a igreja pudesse entender. Né? Ainda mais que estou me gravando e às vezes minha fala acelera um pouco, então eu preciso fazer uma administração de entendimento. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, liberdade é a condição daquele que é livre. É a capacidade de agir por si próprio. Né? Capacidade de agir por si próprio. É autodeterminação. É independência. Amém, igreja? Amém. E autonomia. Amém. Aí nós podemos dizer que nós temos tudo isso. Que nós temos como escravo do diabo. Porque o diabo, nós fazemos tudo o que agradava a ele, o que agradava a nossa carne. Se nós formos olhar para dentro de nós mesmos, né? Salvo aquele que nasceu no berço do Evangelho, né? E andou ali, dia após dia, com o Senhor, né? Seguindo todas as orientações da palavra de Deus. Ele sabe que ele não viveu isto. Mas nós que outrora ainda éramos o mundo, sabemos que nós não fazemos só a nossa vontade, o querer nosso de benefício. Nós fazemos coisas erradas. Éramos mesmo voltados a fazer coisas absurdas. Então nós éramos escravos do pecado, porque pecávamos pouco mais mente. Amém?
E a liberdade também nós temos outros três conceitos que diz que nós temos liberdade de pensamento, amém? Liberdade de opinião e liberdade de expressão. Amém? Amém. Mas é muito bom quando nós temos esses conceitos de pensamento, de opinião, de expressão dentro da vontade de Deus. Amém. Glória Amém? a Deus. Dentro da vontade de Deus. Agora vamos ler o texto seguinte, que continua. Né? Isso. Porque os irmãos foram chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para não perder a carne. Amém? Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Então, esses três pontos que eu falei, né? A liberdade de pensamento, de opinião, de expressão, né? Tudo nós temos que estar dentro do conceito da palavra de Deus. Nós podemos pensar corretamente com a vontade de Deus. Nós podemos opinar dentro da vontade de Deus, né? O que é melhor para mim, o que é melhor para meu irmão. Expressar, né? Expressar dentro de tudo isso, fazer a vontade de Deus. Amém? E pelo fato da liberdade ser tudo isso, que Paulo diz que nós não devemos usar a liberdade para dar ocasião à carne. Amém? Versículo continua, né? Porém, não vejo a liberdade para dar ocasião à carne. Antes, aí agora vamos para adiante, não? Antes seres servos uns dos outros, pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito. Aqui está escrito, mas eu sei que tem, foi o que está dizendo aí, em uma só palavra. E que palavra é essa? Amar ao teu próximo como a ti mesmo. Amém? Amém. Amar ao teu próximo a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Quando nós, igreja, deixamos de olhar para o nosso próximo, o nosso irmão, né? E próximo, o que eu quero dizer, irmão, próximo ao próximo, né? Todo o nosso convívio, família, sociedade, é o nosso próximo. Nós temos que olhar para ele com um olhar de amor, né? Um olhar de misericórdia, um olhar de Deus. Olhar de Deus. E nós temos que olhar para as pessoas como que Deus olhando para a pessoa. Buscando, dentro da necessidade, dentro das ocasiões, agir, né? Agir de forma que agrade a Deus, de forma que agrade ao nosso próximo, para que nisso nós devemos ser também abençoados por Deus. Amém? 1 Coríntios 16, 13 diz que nós devemos ser vigilantes. Vamos lá? 1 Coríntios 16, 13. Diz assim: sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portados varonilmente, fortalecei-vos, tudo em vossos atos sejam feitos com amor. Amém? Para que nós venhamos agir com amor, nós temos que estar contido dentro desse contexto do versículo 16, vigiando. Amém?
vigiando em todas as coisas. Em Gálatas, capítulo 6, versículo 1, diz, uma observação, né? Vós, irmãos, que sois espirituais, se vê algum irmão cometendo um ato ilícito, vós que sois espirituais, corrige. Agora veja bem como diz, corrige com espírito de que acompanha? Mansidão. Espírito de mansidão. Amém, igreja? Com espírito de mansidão. Você pensa, porque exortação é um dom, mas é um dom específico. Por que é um dom específico? Porque, infelizmente, nem todo mundo sabe exortar. Nem todo mundo sabe exortar. É mesmo que pregar o evangelho, sair na rua para evangelizar, nem todo mundo sabe. É preciso aprender do Senhor. É preciso que a igreja ensine. Porque nem todo mundo sabe. Uma certa vez eu estava no ônibus e tinha uma mulher que estava trabalhando nessa época. Tinha uma mulher pregando dentro do ônibus. Arrependa, porque se você não se arrepender, você vai para o inferno. Aí até uma pregação também eu ouvi no Renovado, recebi essa semana, falando do dízimo. Aquele que não dizima vai para o inferno. Mas pregando assim de uma forma. A gente sabe, a Bíblia diz que os roubadores não herdarão o reino dos céus. Mas por isso eu vou dizer, você que não dá dízimo, você vai para o inferno? Tem que ter sabedoria. Amém? Tem que ter sabedoria. O evangelho é simples. O evangelho é simplicidade. Nós temos que pregar com simplicidade. Fazer com que as pessoas venham para o reino de Deus. Não se escandalizem com o reino de Deus. Quer ver? Vamos adiante? Versículo 14, parte B, que nós estamos lendo, diz: amarás o teu próximo a ti mesmo. Amém? E voltamos para 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 9 a 13, diz: Vocês abriram? 1 Coríntios 8, 9 a 13? Diz: vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Amém? Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha a ser de algum modo a tropeço para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, à mesa em tempo de ídolo, não serás a consciência do que é fraco, induzido a participar da comida sacrificada para ídolos? E assim, por causa do seu saber, perece o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pegando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. E por isso, se a comida serve de escândalo a seu irmão, nunca mais comerei carne, para que ele não venha a escandalizá-lo. Amém? Bom, a gente sabe, né, de maneira reta, que a gente não vai sentar na mesa de ídolos, né, para participar de banquete com eles. Mas não sei a Bíblia aqui, o apóstolo Paulo está dando uma referência. Amém, querida? Principalmente que se você tem um irmão ou alguém, se você quer ganhar alguém para o reino de Deus, né, você
não pode fazer coisas que venham escandalizar. Amém? Se essa pessoa tem o entendimento que não se deve comer carne, a Bíblia está dizendo aqui, né? Aí vamos pegar, né? Como tem doutrinas aí que não aceita a carne de porco. Aí, se você quer ganhar essa pessoa, se você colocou no coração de ganhar essa alma para o rei, você não vai comer carne de porco diante dessa pessoa. Amém? Mas depois que essa pessoa estiver ganhando, ela vai entender o que a Bíblia diz verdadeiramente. Né? O Senhor tem todas as administrações, né, que mostram, que falam a verdade. Então, vou até abordar aqui. Nós temos uma cultura, né, sobre a bebida alcoólica, né, sobre o vinho. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo disse que nós não devemos nos embriagar com o vinho, mas devemos nos embriagar com o Espírito. Não é verdade? Então, se no meu conceito, eu tenho um conceito a respeito disso, mas eu tenho pessoas que não têm entendimento, não tenho nenhum conceito a respeito. Porque eu vou tomar vinho na frente dessa pessoa? Eu não vou tomar vinho na frente dessa pessoa, porque essa pessoa vai se escandalizar. Amém? Mas, depois que ela estiver no conceito, se for de Deus revelar ela vai receber a revelação. Mas o que a Bíblia quer dizer é que nós devemos vigiar. Amém? Vigiar. Qual foi o texto, não? Que eu quero botar um texto. Aqui, capítulo 16, versículo 13. Diz: sede vigilantes. Amém? Permanecer firmes, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Essa palavra, fortalecei-vos. Nós temos que nos fortalecer no conhecimento da palavra. A Bíblia é para ser lida. O Senhor Jesus diz: buscai nas Escrituras, pois são elas que testificam de mim. Amém? Nós temos que buscar. Não temos que ficar esperando que as pessoas falem, que o pastor pregue no domingo, na quarta-feira, o dia que seja, para que nós conhecemos a palavra de Deus, não. A palavra de Deus, aí aqui agora eu faço uma comparação. Uma coisa que já tem anos, né? Só para a nossa era, 2000 anos, né? Em comparação com o celular. Em comparação ao celular, que nós temos 20 anos conosco, mas que todo mundo que pega o celular quer esmiuçar o celular, quer descobrir coisas no celular, é o dia todo no celular, muito tempo para lá e para cá, descobrindo coisas tremendas. Até entrando no site dos governos aí, através do celular, porque descobre coisas. Mas a Bíblia ninguém quer esmiuçar. A Bíblia ninguém quer esmiuçar. A Bíblia ninguém quer escavucar para descobrir, para buscar a revelação de Deus. Quer ficar esperando que o pastor pregue no domingo, na quarta-feira, no dia que seja. Não é verdade? A Bíblia vai ser lida, vai ser comida cada dia, todo dia, para que nós possamos nos fortalecer. Amém? Amém. Glória a Deus. Nos fortalecer. Aleluia. Então lemos 1 Coríntios 8, de 9 a 13, não é verdade? Que fala do amor ao próximo, do cuidado ao amor ao próximo. Amém, querida? Então, versículo 13 diz: e por isso, se a comida serve de escândalo, e seu irmão, a sua irmã, nunca mais comerei carne, para que não venha a
esse que andava em braço. Amém, igreja? Aí nós dizemos verdadeiramente, aleluia, é pelo fruto que ficou essa árvore. Né? A árvore que dá fruto é a árvore que verdadeiramente busca a palavra, busca dar fruto da palavra de Deus. Amém? Nós voltamos lá para Gálatas. Aleluia. A partir do versículo 16 diz: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Amém? E jamais satisfarei a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Amém, irmãos? Amém. Se nós somos guiados pelo Espírito, não estamos sob a lei, mas sim sob a graça de Deus. Né? Se estamos sob a graça de Deus, né? Andamos pelo Espírito, buscamos frutificar no Espírito. Amém, igreja? Amém. Versículo 19 diz: ora, as obras carnes são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdias, diversões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já o glória vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Amém? Aí eu lembro que ele já fez aqui uma campanha sobre o fruto do Espírito, uma cartilha, quem lembra? A cartilha. Amém. Né? Cada cartilha é prostituição. O que é prostituição? Versículos, textos, impureza, né? E aí, ó, trabalhamos por Deus 4 semanas trabalhando só sobre o fruto do Espírito. Amém? Então, essas são as obras da carne. Né? E tais coisas nós não praticamos. Se vemos algum irmão praticando, temos que ir a ele com o espírito de mansidão. Amém? Chama ele, conversar. Aí o texto continua dizendo, né? Se o irmão não obedece, não aceita ali o conselho, agora você vai, chama mais um irmão, e vai até ele com o irmão, e conversa, e ora. Mas mesmo assim, se ele não aceitar, aí agora vai e chama o pastor. Mas antes, nós, né? Eu tenho essa coisa de, porque viu uma coisa acontecer, vai direto ao pastor. Não, isso não é sabedoria. Sabedoria é que está escrito na Bíblia. Né? O próprio Deus disse: não tem, peça que eu dou. Amém. Não tem sabedoria, peça que eu dou. Né? E aí dá aquilo, da busca, da leitura. Amém? Aleluia. Dentro desse texto, eu quero convidar você a abrir Romanos capítulo 6, versículo 11. Romanos capítulo 6, versículo 11. Ele diz assim: assim também vós considerais mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado no vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um dos vossos membros do seu corpo ao pecado,
como instrumento de iniquidade, mas oferecemos a Deus como ressurrectos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça, porque o pecado manterá unidos em vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Amém? Amém? Aleluia. Podemos nos considerar mortos para o pecado. Amém? E vivos para Deus. O pecado não tem mais domínio sobre nossas vidas. De modo que nós não vamos nos apresentar a Ele. Não vamos apresentar nossos corpos, os membros dos nossos corpos, ao pecado, mas a Deus, para a justiça de Deus. Amém? Capítulo 7, versículo 4 e 6 diz: assim, meus irmãos, aqui em Romanos mesmo, assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertenceres a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, e deste modo frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas, posta em realce pela lei, operava em nossos membros a fim de frutificar para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da lei. Amém? Então, aleluia, como o versículo 5 quer dizer, né? Quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas, postas em realce pela lei, operamos nossos membros a fim de frutificar para a morte. Aleluia. A Bíblia aqui, né? O salário do pecado é a morte. Amém? A dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Amém, igreja? Continuando em Gálatas, versículo 22, diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que estão em Cristo Jesus crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando-nos aos outros, tendo inveja uns dos outros. Amém? Aleluia. Aleluia. Fruto do Espírito. Né? Queremos trabalhar nossas vidas a cada dia. Amém. Mostrando a Deus, né? Através dos nossos atos, da nossa compreensão da palavra dele, do amor dele que emana de dentro de nós, para a sua criatura, que nós somos dele. Amém? Nós observamos no versículo final que diz: não vos deixei possuir de vanglória. Né? Aquela coisa de querer se aparecer, se achar melhor do que o mundo, né? Mais capaz. Nós não somos nada. Amém? Amém. Não somos nada. Né? Provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Achar que porque alguém também tem uma condição que faz alguma coisa, tem inveja, achar que nós não somos capazes, e somos, em Cristo somos, também de ser igual. Amém? Só temos que buscar de Deus. Aleluia. Então que Deus abençoe a igreja. Glória a Deus. Que o Senhor
Deus nos capacite a cada dia ao pleno entendimento da vontade de Deus. É Ele que testifica de Deus em nossas vidas. Amém? Amém. Nós possamos buscar a cada dia, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. A você que está aqui, que ouve essa palavra, e também você que vai estar ouvindo através da internet, né? Deus abençoe sua vida, que você possa buscar de Deus a cada dia esse conhecimento e sabedoria do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Aleluia. Aleluia, Deus. Glória a Deus, aleluia. Primeiramente, Senhor Deus, glorifica a Ti, Pai. Te agradeço, Senhor, pela Tua palavra. Ó Deus, Senhor, Pai, que nós precisamos a cada dia, como diz a Tua palavra lá no 1 Coríntios, capítulo 16, capítulo 13, vigiar, nos focarmos de viver uma condição digna, né? Na varonilidade do homem perfeito, e que nós devemos nos fortalecer a cada dia no conhecimento da Tua palavra, Senhor. Para que nós possamos, Deus, viver a Tua palavra, meu Pai, na sua integridade, amando, Pai, ao nosso próximo, como a nós mesmos. Pois Cristo Jesus se deu a si por amor da Tua igreja. Deus abençoa, meu Pai, as nossas vidas. Deus, a nossa vida para a Tua graça, o Teu poder, a Tua misericórdia. Senhor, Deus traz ao Pai o reino as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, ora te Pai pela Tua igreja. Glória a Pelo Deus. Teus filhos, Pai, que ouve e faz essa palavra. Senhor, derrama sobre nossa vida da Tua graça, do Teu poder, da Tua unção. Abençoa, meu Deus, nessa semana que se inicia, as nossas despesas, as nossas amassadeiras, Senhor. Vai que Deus chegou para a nossa vida, meu Pai. Deus, todo mal, todo intento, todo propósito de inferno, meu Deus, que quebra por terra, em nome de Jesus, meu Pai. Que só trabalhou, meu Deus, a Tua vontade em nossas vidas, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. E assim, meu Deus, eu louvo, eu glorifico, exalto e bendigo o Teu nome, hoje e sempre, em nome de Jesus. E a igreja do Senhor Deus diz: amém. Que o amor do Senhor nosso Deus, que a paz de Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam as nossas vidas, hoje e sempre, em nome de Jesus. E o povo de Deus diz: amém.